Olá, Shabbat Shalom. Estamos juntos para o estudo de mais uma Parashá. Parashá, que quer dizer porção da Torá. Dos 5 primeiros livros de Moisés, é o que nós fazemos todos os sábados. Fazemos o estudo da porção semanal da Torá e com isso nós cumprimos mais um mandamento de Deus no que diz respeito ao estudo da sua palavra. Não somente isso, mas também cumprimos o mandamento de Deus para que no 7º dia nós possamos santificá-lo. E santificamos esse dia através do estudo, através de nossa comunhão com a família, enfim. Nós estamos aqui para mais uma vez estudarmos a porção semanal da Torá. E a porção de hoje é Vaerá, que quer dizer e eu apareci. Encontra-se em Êxodo, capítulo 6, verso 2, até o capítulo 9, verso 35. Hoje, 25 de janeiro de 2025, 25 de Tevet de 5785 do calendário judaico. A porção de hoje temos 11 temas. Deus promete livrar os israelitas do cativeiro no Egito, da escravidão, genealogia de Rubem, Simeão e Levi. Deus anima Moisés a falar outra vez com Faraó para libertar o seu povo. O coração de Faraó mostra-se endurecido e vamos ver essa expressão endurecido, o que realmente significa. A primeira praga, as águas se tornam como sangue, a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, das pestes que veio sobre os animais, a praga das úlceras e a última dessa semana, dessa paraxá, a praga da saraiva. A paraxá começa com Deus aparecendo a Moisés e afirmando ou reafirmando a Moisés que ele iria libertar o povo com braço forte através de Moisés, que Moisés seria usado como um instrumento de Deus para liberar ou libertar o seu povo do cativeiro que já havia 430 anos. 430 anos, sendo que 210 foi efetivamente como cativo, como escravo, e os demais foi no tempo que eles ficaram lá no Egito, não como escravo, mas como convidados de José. Vocês se lembram disso, que José trouxe a sua família de Canaã, onde havia fome, para morar no Egito, na terra de Gósen, e ali eles ficaram muito tempo, até que eles vieram a ser escravos, porque Faraó da época, já havia morrido o Faraó que deu ordem para eles morarem ali, e ficaram com receio do crescimento numérico do povo de Israel, e nesse receio acreditavam que eles poderiam fazer alguma rebelião que não iria proceder e que não procedeu, e por isso definiram que eles seriam cativos, eles seriam escravos e não convidados. E aí mudou toda a história, mudou de convidado para cativeiro. E Deus instruiu Moisés para fazer justamente isso, intervir com Faraó para que libertasse o povo. A primeira praga transforma as águas do Nilo em sangue. Isso é muito importante, porque foi no tempo do nascimento de Moisés, Faraó, achando que os israelitas crescendo muito, ele teria que fazer alguma coisa, e o que ele deliberou fazer foi matar todas as crianças e jogá-las no rio Nilo, fazendo com que o rio Nilo se tornasse em sangue. E essa mensagem foi uma mensagem direta a Faraó, porque ele entendeu exatamente que ali iria começar o dar de volta aquilo que eles fizeram com os hebreus, ou seja, todos os seus filhos de 2 anos para baixo foram mortos e jogados no Nilo, fazendo com que as águas do Nilo se tornassem sangue. Nesse momento que Moisés, com autorização e autoridade de Deus, faz com que as águas do Nilo se tornem sangue, Faraó é lembrado desse evento que ele fez tão terrível no passado, colocando em risco a vida do próprio Moisés. Moisés, cujo nome quer dizer tirado da água, porque foi assim que ele foi salvo. Sua mãe, Joquebede, colocou Moisés, ainda recém-nascido,
dentro de um cesto divino. Nós falamos até na paraxá anterior, associando o cesto divino de Moisés foi colocado com a arca da aliança, com a arca do tesouro, e a próxima arca, que é a arca da salvação, onde nós todos iremos com fé em Deus, por misericórdia e por graça, não por mérito, e seremos salvos. E Moisés foi salvo da morte dessa forma, ou seja, o nome de Moisés tem esse vinho, tirado da água ou salvo das águas. A cada praga que vinha sobre o Egito, sobre a vida de Faraó e consequentemente de todos os egípcios, era para libertar o povo de Israel da escravidão. Isso é uma coisa bem importante a gente entender, que o que Deus estava querendo e falou com o Faraó: liberte meu povo, é para libertar o povo da escravidão. E cada vez que uma praga se encerrava, que Faraó dizia que iria libertar o povo se Moisés extinguisse a praga, então no dia seguinte, a extinção da praga, Faraó voltava e mantinha o povo cativo e não libertava como havia prometido. Então existe uma expressão lá na Bíblia, em Êxodo, dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Endureceu é uma palavra que foi traduzida com certa limitação, porque na verdade essa palavra não é endureceu e sim pesou. No Antigo Egito, quando alguém morria, o coração dessa pessoa era colocado no prato de uma balança e do outro lado era colocada uma pena, de maneira que, se o coração pesasse mais do que a pena, o mundo vindouro dessa pessoa seria terrível comparado ao inferno dos cristãos. E caso a pena pesasse mais do que o coração, ou seja, se o coração fosse mais leve, então essa pessoa iria para um mundo vindouro, comparado ou paralelo ao que nós chamamos de céu. Então, essa palavra pesou diz respeito a esse procedimento de pesar o coração e ver as suas intenções para saber se a pessoa pode ser declarada inocente ou culpado. Em todo local que nós vemos a palavra "e pesou Deus o coração de Faraó" ou endureceu, está dizendo justamente isso, que o coração de Faraó foi pesado e sempre encontrava dolo e sempre encontrava motivo para repudiá-lo ou então para conduzi-lo a um mundo vindouro não bom, como eu falei, o comparativo ao inferno dos cristãos da Bíblia. E isso fez com que Deus pesasse ainda mais a mão e viesse com outra praga e outra praga, porque a cada praga o coração de Faraó era pesado e ele era encontrado negligente ou em erro. Em Êxodo capítulo 6, 2 até o 13, nós temos então o primeiro dia. Nós já falamos isso aqui e sabemos que a paraxá ou a porção da semana ela pode ser dividida em 7 dias, que vai do primeiro dia, que é o domingo anterior, né, que nós estamos, e aí o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e em cada dia uma pequena porção da porção maior da paraxá. Então a paraxá é Vaerá, e eu apareci, falando que Deus fez com Moisés, apareceu para Moisés. Isso está em Êxodo capítulo 6, verso 2 até o capítulo 9, verso 35. Desse intervalo de 6, 2 a 9, 35 é dividido em 7 porções, e essas 7 porções é estudada a cada dia, uma no domingo, uma na segunda, uma na terça e assim sucessivamente. E esse é o primeiro dia, o domingo, que nós vamos ler e falar um pouco a respeito do que aconteceu em Êxodo capítulo 6, verso 2 até o 6, 13. Diz assim o capítulo 6, verso de 2 a 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, e Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor El Olam, ou o Eterno, não lhes fui perfeitamente conhecido. Nós sabemos que Deus tem vários nomes e tem blocos de nomes de Deus que nós podemos ver inclusive na Torá, e podemos ver isso inclusive em estudos rabínicos, em estudos judaicos.
onde existe o nome de Deus, por exemplo, com 42 letras, existe o nome de Deus com 72 letras, são nomes que a gente não consegue pronunciar, que a pronúncia cresce, que se perdeu com o tempo, porque as letras judaicas ela não tem vogal, e você ler um nome com 72 consoantes ou 42 consoantes pode ser algo não fácil de se fazer ou impossível de se fazer. Todavia, nós temos os nomes de Deus que são mais simplificados, mais simples, como, por exemplo, nós temos Elohim, que é o Deus Criador, temos Shaddai, como nós falamos, poderoso, Sabaoth, Senhor dos Exércitos, Adonai, o Senhor, YHWH, que é Yud He Vav He, que é o tetagrama, que é um nome impronunciável. Então, toda vez que nós vemos esse nome, ele é impronunciável. O judeu israelita, eles não pronunciam esse nome, porque é um nome sagrado e não é passado. Podemos ter outros nomes nesse sentido, pronúncias desse nome, mas não são eficazes, tendo em vista que esse nome é impronunciável. E muitos outros nomes, a revelação do nome Senhor Adonai revelou os seus feitos. Então nós vamos ver que nesse momento Deus fala algo muito interessante. Quando Moisés pergunta qual é o seu nome, Deus diz: eu serei o que serei. Apesar de estar escrito eu sou o que sou, a tradução correta e ao pé da letra, eu serei o que serei. Por que eu serei o que serei? Porque durante a ida de Moisés ao Egito para liberar o povo, aquilo que Deus precisar ser para liberar o seu povo, ele vai ser e vai fazer. Então esse é o nome com que Moisés conhece a Deus, o Senhor Adonai, que iria fazer grandes feitos. E também no capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. A expressão lembrei-me é uma expressão limitada, uma forma de tradução limitada, porque Deus é Deus e ele não se lembra, como se dissesse que Deus estava esquecido e por um momento ele disse: me lembrei disso aqui. Na verdade, não. Na verdade, o que está falando é de um tempo que precisa ser completado. Nós vemos isso até no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando diz que Deus vai esperar que o tempo dos gentios se cumpra para então todo Israel ser salvo. Então há um tempo determinado. Isso me lembrei, aí é a espera finda do tempo que precisava ser cumprido para que os israelitas aprendessem com a servidão a servir ao Senhor. Então esse lembrei-me tem esse sentido, não de se lembrar de uma lembrança que ele havia esquecido, mas de entender que havia chegado o tempo para se cumprir a libertação dos israelitas. Ainda no primeiro dia, em Êxodo capítulo 6, 9 a 12, diz o seguinte: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Isso muitas vezes acontece com cada um de nós, onde em função de algum problema que nós passamos, de uma angústia, de uma ansiedade, de um conflito, de uma aflição, nós não ouvimos a palavra de Deus e não entendemos que ela é a palavra de Deus, principalmente quando essa palavra de Deus é contrária àquilo que a gente deseja, que é se livrar da escravidão. E aqui fala que os filhos de Israel, eles, por causa da angústia de espírito, da servidão, eles não ouviram Moisés, não deram ouvido, porque Faraó e o Egito era a maior potência na época do mundo conhecido, era um império que estava sobre todas as outras nações. E como é que uma pessoa que tinha sido criado entre os egípcios estava voltando agora sem nenhum exército, sem absolutamente
arma nenhuma, dizendo que foi o Deus que ele passou a vida toda sem seguir, sem observar, iria libertá-los do Egito. Isso é algo totalmente inadmissível, e eles, por esse motivo, eles não acreditaram, dando continuidade, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Isso é um pleito totalmente razoável. Eu não vejo aqui questão de fé ou de falta de fé de Moisés, porque ele chegou ao povo de Israel, que era temente a Deus, disse: olha, Deus me enviou para que eu tire vocês, liberte vocês desse cativeiro. E eles não ouviram, não deram a menor importância. Como é que Faraó, que mantinha todo aquele povo em cativeiro, iria realmente obedecer, ouvir, sendo em vista que Faraó era o próprio Deus do Egito encarnado? No segundo dia, nós temos aqui o verso 6 a 16, que diz o seguinte: esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi, do filho de Jacó, foram 137 anos. Então nós temos 3 filhos de Levi, do filho de Jacó, que é Gerson, Coate e Merari, que geraram 3 tribos, Dentro das tribos do Levi, de levitas, eles tinham 3 tribos, que eram os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Os gersonitas, parte externa do tabernáculo, como a tenda, cortina, telas e portas, era de responsabilidade deles, não só de cuidado e de armar, mas também de desarmar e conduzir para o próximo local onde o acampamento fosse baixado. Coate cuidava da arca e dos arcos dos vasos sagrados. Isso era a obrigação dos coatitas, dos filhos de Coate. E os meraritas eram responsáveis pelo transporte, cuidado dos componentes da estrutura do tabernáculo. Então, essas 3 tribos de levitas, de Levi, que cuidava do transporte e de todos os acessórios e vasos e estrutura do tabernáculo, não só para cuidar enquanto estava montado, mas para desmontar, transportar e montar em outro local. Interessante, nós vemos que esse era a função desse grupo de levitas. E se nós perguntarmos hoje quem são os levitas, vamos achar somente cantores e músicos, compositores, artistas e coisas desse tipo. Não encontramos um levita que cuide da tenda, da igreja, das cadeiras, do mobiliário, de arrumar, de limpar. Não encontramos um grupo de levitas assim. Os levitas que nós encontramos hoje, em sua maioria, claro, tem ressalvas e pessoas que têm realmente o compromisso correto com Deus, mas na sua maioria são aqueles que querem estar debaixo do holofote, não pegam peso, não fazem arrumação, não estão na igreja diariamente, são apenas astros levitas. E aqui nós vemos um exemplo dos filhos de Levi, do próprio filho de Levi, dos próprios filhos de Levi, o exemplo de 3 filhos, que é Gerson, Coate e Merari. E para gersonitas, coatitas e meraritas fazerem isso, é necessário que Gerson, Coate e Merari tivesse esse comportamento em si, ou seja, eles dessem exemplo em sua própria vida. Daí, ensinando os filhos e os filhos aos filhos, dos filhos aos filhos, até a geração em que se encontrava Moisés. Muitas vezes o que falta é testemunho dos pais para os filhos quanto ao que se deve fazer na casa do Senhor. No terceiro dia, no capítulo 7, verso 1 a 2, diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Olha que coisa incrível. Faraó era o Deus do Egito, o Deus encarnado, Deus de todo o Egito e de todas as terras próximas ao Egito.
era o maior império e tido por isso como Deus, e Deus diz que colocou Moisés como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Olha que coisa interessante, olha que informação preciosa. A primeira é que Deus coloca Moisés acima de Faraó. E por que Deus faz isso? Porque de Deus é toda a terra. Toda a terra, tudo que existe, tudo que há não só no nosso planeta, mas em todos os planetas, em todo o universo, é de Deus, porque Ele é o Deus de todas as coisas, porque foi Ele que criou todas as coisas. E Deus coloca quem quer aonde quer. Por isso que nós temos a consciência que se uma pessoa está no poder, mesmo que seja ela ou em algum cargo político, em alguma outra estrutura como líder, é porque Deus permitiu que essa pessoa seja, mas ela ficará até o dia que Deus diga, não, aqui basta. Foi assim com Nabucodonosor. Nabucodonosor levou o povo cativo e Deus chama Nabucodonosor a meu servo. E por que Deus faz isso? Porque Nabucodonosor seria o instrumento de Deus para aperfeiçoar o caráter de santidade do povo que naquele momento estava cativo. Então, todo cargo político, todo império, todo o expoente de uma nação, de uma cultura, todos eles estão debaixo do poder de Deus. E por isso Deus pode pegar Moisés, que era um maltrapilho, vestido com roupas simples, roupas de escravo, colocar ele acima de Faraó, que tinha ouro em todas as suas dependências, inclusive nas melhores vestes. Então Deus coloca isso. Outra coisa que Deus faz é utilizar Arão para ajudar Moisés. Isso é muito importante. Tem pessoas que querem ser líderes e fazer tudo sozinho e ter os louros. E não é isso que Deus quer. Por isso Deus coloca então Arão para fazer, porque Moisés não faria nada sem que Arão também o ajudasse a fazer. Isso diz respeito também à questão de essencialidade, ou seja, nós somos essenciais até o ponto que nós permitimos que outra pessoa venha a nos ajudar. Por isso que precisamos de pessoas para nos ajudar. Por isso que os ministérios precisam de pessoas para ajudar. Quando eu falo ministério, estou falando de serviço sacerdotal, pessoas de confiança, para ajudar esses ministérios que estão verdadeiramente em Deus a progredir. O outro ponto também está aqui no quarto dia, que seria a quarta-feira passada, em Êxodo capítulo 7, verso 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, isso diz respeito ao cajado, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Isso é algo muito importante, porque eu preciso entender algumas coisas. Por exemplo, a serpente tinha vários significados na cultura egípcia, como renascimento, regeneração, proteção, divindade, soberania e invencibilidade. Quando Moisés transforma um ser ou um objeto inanimado, que é um cajado, que era somente um pedaço de madeira que sem vida, e lança na terra, e esse cajado se transforma em uma serpente, isso é algo muito assustador. Primeiro porque Faraó não esperava que essa conversa com Moisés começasse dessa forma. Ele era Faraó, tinha já lutado com grandes reis, tinha lutado, então ele esperava que uma comissão ou alguma coisa nesse nível viesse então a enfrentá-lo. E Moisés faz uma coisa inesperada, algo que ele não tinha nenhuma perspectiva de que isso poderia acontecer. Isso foi uma surpresa para Faraó e o tomou de susto, de maneira que Faraó recorreu aos seus magos para fazer a mesma coisa e esses fizeram. Todavia, o texto bíblico diz que a serpente de Moisés engoliu
a serpente dos magos. Os magos também pegaram seus bastões e lançaram em terra, e esses bastões se transformaram em serpente. E a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos magos e depois se transformou de novo em cajado. Isso é algo surpreendente que deve ter assustado a todos que presenciaram aquilo. Primeiro, que era um objeto inanimado, sem vida, que estava se transformando em um animal com vida. Segundo, que esse cajado quer dizer autoridade. E esse cajado, quando se torna uma serpente e ela se torna móvel, então a autoridade está em movimento perante Faraó. Faraó então manda os magos fazerem a mesma coisa e eles fazem. E quando a serpente de Moisés engole o cajado, a serpente dos magos, o que ele está dizendo é que a autoridade de Moisés é maior, ou era maior, do que a autoridade dos magos, a ponto de fazê-las desaparecer dentro de si mesmo. Isso foi algo bastante assustador. No quarto dia, Êxodo capítulo 7, verso 11 e 12, narra justamente aquilo que nós acabamos de falar, onde os sábios ou encantadores do faraó fizeram a mesma proeza, só que a vara de Moisés, ou a serpente de Moisés, engoliu as serpentes dos magos, fazendo com que desse a entender que a autoridade de Moisés era maior do que qualquer autoridade no Egito. No Êxodo, ainda no quarto dia, 7:15, diz o seguinte: vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Ou seja, o que Faraó estava entendendo ali é que aquela mesma autoridade que fez com que uma vara se transformasse em serpente e que engoliu as serpentes e a autoridade dos magos, estava ali de novo com a mesma autoridade vindo do mesmo Deus. E aí ele usa essa mesma nível de autoridade para fazer o que ele vai fazer. Em Êxodo capítulo 7, 17 a 18, diz o seguinte: assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio Nilo, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio Nilo. E aí eu tenho a primeira praga que é lançada, e essa praga ela vai de contra o deus Rap, ou deus Ap, que é uma praga que vai destruir o deus do rio Nilo, que é o deus Rap, que ele tem uma cabeça de crocodilo e o corpo de homem, e inclusive onde ele vivia, cresce que existia também deuses, rãs e outros deuses que auxiliavam ele nessas questões de seu poder, que guardavam o rio, Deus e hipopótamo guardavam o rio para que Faraó pudesse inclusive se banhar. E esse Deus é confrontado no momento em que Moisés toca o rio Nilo com a vara, e essa vara se torna em sangue. E os peixes ali, que segundo os egípcios eram guardados pelo deus Ap, e toda a vida ali se transforma em sangue, não somente a do rio, mas também toda a água de beber para Faraó e todo o Egito. De maneira que, nesse momento, o primeiro confronto de Deus é com o deus Rap, e nesse confronto Deus tem Êxodo. Deus do Nilo, na mitologia egípcia, era Rap, que representava a fertilidade e a bênção das inundações anuais do rio. No rio passou a ter cheiro de morte, mau cheiro e nojo. Quando Deus encontra-se com
o Deus do rio Nilo, ele faz com que essa proeza de transformar a água em sangue fizesse com que o Deus do rio Nilo ficasse podre, cheirasse mal e as pessoas tivessem nojo desse Deus, porque a água não era mais potável, não tinha mais condições de se beber. Isso em contraste ao que diz Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 2, a respeito do rio que vai sair do trono, que vai trazer vida e vida em abundância por todo Israel, saindo do trono, indo até o Mar Morto, onde o Mar Morto, que é o local e a região mais baixa, 450 metros abaixo do nível do mar, onde nós estamos aqui. Então, se nós chegarmos em uma praia hoje, eu teria que cavar mais 450 para chegar no nível de lâmina d'água do Mar Morto. E esse rio que vai sair do trono de Deus em Jerusalém, em um futuro próximo, creio em Deus, que isso aconteça o mais rápido possível. Ele vai trazer não só vida ao Mar Morto, que é um ambiente sem vida, mas vida para as nações. Então, o rio da vida, o rio que sai do trono, ele é oposto ao rio Nilo na época de Faraó, que se transformou em sangue, se tornou fétido e as pessoas tinham nojo. Também no capítulo 7 de Êxodo, versos 17 e 18, diz o seguinte: assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, te ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Então o faraó pode ter esquecido do que aconteceu lá atrás, quando Moisés nasceu, que foi o sangue das crianças dos israelitas que foram lançadas no rio, mortas à espada e transformando a água do rio em sangue. O faraó pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu. Por isso Deus diz que nós devemos deixar para Ele toda e qualquer vingança, porque a gente pode até esquecer, mas Deus não esquece. O quarto dia, Êxodo, também tem o seguinte: por 7 vezes Faraó foi solicitado que ele deixasse o povo ir, e por 7 vezes ele negou. Então era pedido, era negado, vinha uma praga, ele dizia que se arrependia, Moisés então suspendia a praga, ele voltava a endurecer o coração, então vinha outra praga, e isso aconteceu por 7 dias. Por 7 vezes Deus disse a Faraó: deixai meu povo ir, e por 7 vezes Faraó disse a Deus: não vou deixar o povo de Israel ir. 7 não apenas quer dizer perfeição, mas também quer dizer um ciclo fechado, um ciclo perfeito. Como os 7 dias da semana, começa no domingo, termina no sábado, que é o 7º dia, e aí eu tenho uma semana fechada, um período de semana fechada. Isso também acontece no que diz respeito a Atos dos Apóstolos, onde diz que o tempo dos gentios terminará para que Israel então volte a ser salvo. Então tudo tem a ver com um período de tempo. É período de tempo que Deus utiliza para agir e Deus utiliza para manifestar as suas proezas e maravilhas. E por 7 vezes Deus solicitou, Deus pediu, e por 7 vezes Faraó negou. E na 7ª vez Deus terminou toda e qualquer possibilidade de negociação com Faraó, uma vez que ele negou todas as vezes. Na 7ª, o ciclo se fechou e veio a última praga, de qual não só o Egito, mas também o próprio filho de Faraó sofreu com isso, pois nós vamos ver na próxima paraxá que deu de toda essa negativa de Faraó e todas as solicitações de Deus sendo negada, aconteceu que por fim veio a morte das crianças, que era algo que Deus não queria, mas em função do endurecimento do coração de Faraó, Deus então permitiu que isso acontecesse. No 5º dia, nós temos aí no capítulo 8, versos 6 e 7, e Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito,
e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. A deusa Heket é a deusa Rã. Então, o Egito ele era um país, era uma nação politeísta e tinha deuses para tudo que existia. Por exemplo, ainda hoje existe isso, uma vez que a Índia tem mais de 3.000 deuses, que são os deuses de todo o povo indiano, e eles então se prostram e adoram e oram a esses deuses. A mesma coisa no Egito, existia vários deuses para cada elemento: terra, sol, lua, água, vento, rio. Tinha sim um deus alocado a essas manifestações terrenas, e o deus das rãs era então o deus Heket. A partir do momento que Deus então manda que rãs vão e ataquem o povo egípcio, que na verdade esse Deus era para protegê-lo das rãs, para que as rãs não subissem contra o povo, automaticamente Faraó entende que o Deus Heket estava sob o poder do Deus de Israel. E sob o poder do Deus de Israel, o Deus Heket teve que fazer isso, porque Deus é Deus de toda a carne, de tudo que existe. No 13:14, verso 13:14, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e terra cheirou mal. Quando o Faraó viu todo o Egito debaixo de um ataque de rãs nos seus palácios, nas suas camas, nas suas cozinhas, em todo lugar, com muitas e muitas rãs, Faraó então pede a Moisés que seja suspenso mais uma vez, que ele libertaria o povo. Que Moisés falou com Deus e Deus então suspendeu. No entanto, todas aquelas rãs mortas não deixou de cheirarem mal, formando assim um monte de animais mortos em podridão, trazendo todo aquele mau cheiro que é associado ao Deus Heket, uma vez que ele era o Deus das rãs. No quinto, nós temos também a questão dos piolhos, que é algo que era do deus Tote. E fizeram assim: e Arão, estendendo a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram conforme assim os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolho nos homens e no gado. À medida que as pragas vinham, os magos tentavam imitar para mostrar a Faraó que o Deus dos egípcios era tão forte quanto o Deus de Israel. Eles imitavam, mas não faziam cessar. Tinha que ser pedido, Faraó tinha que pedir a Moisés para falar com o Deus de Moisés, o Deus de Israel, para que a praga cessasse. O que dava uma total limitação aos magos. Então os magos conseguiram imitar, mas não conseguiram tentar imitar, mas não conseguiram imitar. E Tote era o deus da magia. O poder de Deus é maior do que o Deus do Faraó. Isso ficou explícito, uma vez que os próprios magos reconheceram que eles não tinham condições de replicar ou de fazer essa magia.
No sexto dia, capítulo 8, verso 19, nós temos o seguinte: então disseram aos magos de Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. O Senhor alertara a Moisés que Faraó não iria voltar atrás, iria ficar com o coração endurecido até a última praga, e mesmo que os seus magos, que eram que poderia enfrentar o Deus de Moisés, mesmo sem êxito, tinham nesse momento abandonado a possibilidade de enfrentá-lo, tendo visto que os próprios magos reconheceram que o Deus de Moisés, o Deus dos hebreus, era maior, era bem maior do que o Deus dele. Por isso eles bateram em retirada e não fizeram mais nada nesse sentido. No sexto dia ainda, Êxodo capítulo 8, verso 21, diz o seguinte: porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Praga após praga, Deus confronta o Deus do Egito. Então, a cada praga, Deus envia uma praga que confronta o poder, a eficiência, a eficácia dos deuses do Egito. E agora, a praga das moscas, ele confronta o Deus Pátio. Por quê? Porque se o Deus Pátio é o Deus das moscas, então nós podemos entender que Deus não teria poder sobre as moscas, uma vez que o Deus Pátio é o Deus das moscas. Quando Deus então envia a praga das moscas, ele está dizendo para todo mundo que derrotou o Deus Pátio, que Deus Pátio não tem força de controlar as moscas. Se Deus disser que as moscas devem fazer alguma coisa, as moscas então farão, que foi o que elas fizeram. Elas invadiram o Egito e trouxeram muitas doenças, um enxame muito grande, trazendo doenças a todo o povo, não somente ao povo, mas também o gado. Beelzebu, ele é tido e conhecido como Deus das moscas. Era atributo de poder de livrar os homens das moscas que arruinaram as colheitas. Então, nesse momento, o Deus Pátio, ele é ferido, que na verdade quem está por detrás dele é um demônio chamado Beelzebu, que é o Deus das moscas, que ele não permitia que as moscas fossem aos egípcios e atormentassem, muito menos consumissem a sua plantação. Ele então sucumbiu diante do Deus de Israel. E algo interessante também a gente falar é o seguinte, que em Êxodo capítulo 8, verso 22 e 23, diz o seguinte: naquele dia eu separarei a terra de Gozem, que era onde vivia os israelitas escravos, em que meu povo habita, e que nela não haja enxame de mosca, para que saibas que eu sou o Deus, o Senhor, no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o povo do Egito no dia de amanhã, que viria então esse grande sinal. Então, em toda a terra do Egito vieram moscas em um volume muito grande, uma quantidade muito grande. Todavia, essas moscas não se dirigiam para a terra de Gozem, que fica dentro do Egito, deixando assim o povo de Israel salvo, porque Deus disse: eu vou separar dentro de toda essa tribulação que está vindo sobre a terra do Egito, eu vou separar esse meu povo, de maneira que neles não serão tocados a aflição que os egípcios iriam sofrer. Ainda também no capítulo 9, versos 3 e 4, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre o cavalo, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra
de tudo o que for filhos de Israel. Nesse momento, vale então a gente fazer uma associação com o que o livro de Apocalipse fala das pragas que virão sobre a terra, quer seja nos 7 selos, quer seja nas 7 trombetas, e que é viável, é racional, razoável pensar que todos que estaremos lá, eu acredito que pelos 3 anos e meio da tribulação nós passaremos, mas nós seremos guardados. Assim como o povo de Israel foi guardado no Egito, nós também seremos guardados. Eu acredito que dos 7 anos de tribulação, 3 anos e meio nós iremos passar, e no meio da tribulação nós seremos arrebatados, como diz Apocalipse capítulo 11, que após os 3 anos e meio da pregação das 2 testemunhas aqui, o reino desse mundo se tornará do Senhor Jesus Cristo, do seu Deus, porque Jesus mesmo disse que esse reino não era dele, mas vai se tornar no meio dos 7 anos, conforme diz em Apocalipse capítulo 11. E nesse momento é que nós iremos ser arrebatados. Mas nos 3 primeiros anos e meio, eu creio que nós iremos passar. E de todas essas tribulações que iremos ver, nós não seremos tocados, porque assim como aconteceu no Egito, acontecerá também nos dias finais. Todavia, vale ressaltar que existem 3 conceitos no que diz respeito à tribulação. Há uma corrente que diz que são os tribulacionistas, que diz que a igreja, que todos os salvos, melhor dizendo, todos os salvos subirão antes de começar a tribulação. Outra corrente, que são os mid ou meso-tribulacionistas, da qual eu faço parte, subiremos no meio da tribulação. E outra corrente, que são os pós-tribulacionistas, que acredita que a igreja passará, que os salvos eles passarão por toda a tribulação, e no último dia dos 7 anos de tribulação é que a igreja será arrebatada. Vale ressaltar também que isso não diz respeito à nossa salvação. Nossa salvação está em Cristo Jesus, e quer seja no início, quer seja no meio, quer seja no fim, nós estamos salvos e iremos ser sim arrebatados. Isso não fere nada no que diz respeito ao quesito salvação. O quesito salvação está única, exclusivamente ligado a aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador, através de sua morte e ressurreição, e que hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai e voltará. E essas são os principais pilares da nossa salvação. Então, isso sim é que faz a diferença. Se eu tenho ou não tenho o sangue de Cristo sobre minha cabeça, se eu sou ou não sou servo de Deus vivo, e tendo Cristo como meu Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, e o Espírito Santo, meu Consolador, que hoje habita entre nós, nos dando assim direcionamento em todas as fases da nossa vida. No 6º dia ainda, versos 3 e 4 do capítulo 9, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilências gravíssimas. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Apis, que é o Deus que cuida justamente para que pragas não viessem sobre o Egito, nesse momento até ele é ferido, uma vez que essas pragas vieram sobre o Egito, mostrando que ele não era o Deus páreo para o Deus de Israel. Apis era a personificação da terra, e derramar praga sobre o gado era derramar praga sobre o próprio Deus Apis. No 6º dia ainda, nós temos também a questão do Deus Amon-Ra, quanto à questão das pestes, Então disse o Senhor: Moisés e Arão, tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e transformar-se-á
em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Se você for olhar e fazer um paralelo com as pragas do Egito e com o que vai vir no Apocalipse, você vai conseguir identificar as ligações entre um e outro, inclusive essa praga onde vai haver pústulas e úlceras nas pessoas que não seguiram a Deus, também se encontra no livro do Apocalipse. No Egito, o sol fecundante das cheias do Nilo, e vale ressaltar que o Nilo era próximo em função das suas cheias, né? E Amon, Deus também da medida da medicina, da cura e da saúde, que não deteve as úlceras sobre o Egito. Então, quando Deus lança pragas e úlceras sobre o povo e sobre o gado egípcio, ele está confrontando Amon-Ra, e esse sucumbe diante do poder de Deus. No sétimo dia, nós temos aqui no verso 19 e 20 o seguinte: agora, pois, envia, recolhe o seu gado e tudo que tens no campo, todo homem e todo animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, e a saraiva cairá sobre ele, e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para casa. Isso é muito importante. É muito importante. Moisés estava ali para libertar os hebreus e todos aqueles que estavam com os hebreus, inclusive trabalhadores de outras nações, outras tribos, que serviam a Faraó, mas moravam ali com os hebreus. E essa foi a missão de Moisés. Mas, no entanto, todo aquele que viu o poder de Deus, entendeu o poder de Deus, teve temor de Deus e guardou os seus animais, esses também foram salvos de toda a praga que veio no Egito, principalmente dessa, se livrando assim de toda a mortandade que veio cair sobre o povo egito. Isso quer dizer que não é uma questão de ser de uma igreja, de outra igreja, de uma religião ou de outra religião, mas sim o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a palavra em Joel diz que todo aquele que clamar ou que temer o nome do Senhor, esse será salvo, como esses egípcios que viram, entenderam e tiveram temor e esconderam os seus gados, os seus servos, e esses todos foram assim guardados de toda a aflição, que os deuses do Egito não foram suficientes para guardá-los. Ainda no sétimo dia nós temos Deus Amon e Osíris no que diz respeito à praga de saraivas que vieram sobre o Egito. Agora, pois, envia, recolhe teu gado de tudo o que tens do campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre ele e morrerão. Quando Deus lança saraiva sobre a terra do Egito, na verdade ele está indo contra esses três deuses do Egito, Amon, Ísis e Osíris, que eram os guardadores do ar, de toda a questão climática, de toda a questão meteorológica. Isso tudo era guardado por eles para que não viessem a danificar ao Egito ou destruir o Egito. No entanto, quando Deus manda cair saraiva, ele na verdade confronta esses três deuses que não evitam que a saraiva caia, consequentemente eles não têm poder sobre o Deus de Israel. Então nós vemos da primeira praga até aqui, essa praga, a sétima praga, que a Deus do Egito foi caindo diante de Deus de Israel, do Deus Criador dos céus e da terra. Eu digo Deus de Israel
porque na época era a referência que se tinha, que era o Deus de Israel. Mas hoje nós podemos dizer que é o Deus dos cristãos, que é o Deus dos muçulmanos, que é o Deus dos judeus e de Israel, porque eles todos, tanto os judeus quanto os muçulmanos, eles vieram de Abraão, que era o único Deus, e nós também, através de Jesus Cristo, que cremos nesse mesmo Deus, de maneira que é também o nosso Deus que tem esse poder, essa possibilidade de fazer algo tão grandioso e assombrar quem quer que seja, para que seus filhos sejam guardados. O deus Amon, os deuses Amon e Osíris eram associados à natureza, atmosfera e corpo celeste. Dessa forma, ter controle sobre esses elementos é ter controle sobre esses mesmos deuses, ou seja, esse Deus podia até ser Deus do Egito, mas era Deus que controlava e tinha poder sobre cada um deles, né? Ainda no sétimo dia, capítulo 9, verso 26, diz o seguinte: somente na terra de Gozen, onde estavam os filhos de Israel, não havia Sarai. E eu quero cruzar, estabelecer um link de Êxodo capítulo 9, 26 com Eclesiastes 1, 9. Diz: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada de novo há debaixo do sol. E essa palavra de Eclesiastes, o pregador, é uma palavra muito propícia, porque aquilo que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Esse tipo de destruição, essa intervenção divina vai acontecer. Tanto é que Jesus, no capítulo 24, diz que será como nos dias 24 e 25, ele diz que será como nos dias de Noé, ou seja, o que aconteceu lá atrás de Noé, aconteceu aqui no Egito e vai voltar a acontecer breve, próximo à volta de Jesus Cristo. Quando começar a tribulação, o primeiro cavaleiro vai ser libertado para conquistar a terra e os demais cavaleiros vão vir para derramar suas pragas, assim como aconteceu no Egito. Todavia, devemos lembrar dessa situação, que todos que estavam em Gozen, na cidade, não houve saraiva e nem nenhuma peste sobre eles, porque era o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Mesmo que passemos por tribulação, não vai vir nada sobre nós para nos destruir, porque nós somos povo de Deus. Deus livrará o seu povo na tribulação e não da tribulação, porque foi assim com o Egito, foi assim com Noé. Noé foi salvo lá dentro daquele contexto de morte, de dor, de promiscuidade, de luxúria, de todo tipo de morte, assassinato. Ele foi libertado lá dentro. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel aí no Egito. Ele foi liberto e foi guardado dentro daquela tribulação que eles passaram. E vai ser feita a mesma coisa. Nós já estamos hoje vivendo as dores de parto, ou seja, dias antecedentes aos 7 anos de tribulação. De maneira que Deus tem nos guardado até aqui. E quando começar a tribulação, Deus também vai nos guardar na tribulação e não da tribulação. Pelo menos é isso que eu creio e isso que muitos teólogos sérios também estão crendo e estão falando, né? O Mafitir, que é a conclusão, está em Êxodo, capítulo 9, 33 até 9, 35. São 2 versículos apenas, que vocês podem ler após essa paraxá, para dar a conclusão daquilo que nós estudamos até aqui. E temos a Haftará, que é uma inserção de um livro profético, por exemplo, para complementar essa paraxá. E a Haftará de hoje está em Ezequiel, capítulo 28, verso 25, até o capítulo 29, verso 21. Hazak, Benit Hazak, que quer dizer força, força, que sejamos fortalecidos. Shavuatov,
Até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo Shabat, querendo Deus. Tenham uma boa semana.